Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Maru Silva. Como você já deve ter reparado aí na capa, fica aquela pergunta para nós: será que existe país comunista? Será que eles são socialistas? Ou será que são apenas países capitalistas, porém com um regime diferenciado, vamos dizer assim? Bom, é o que a gente vai tratar aqui nesse vídeo e no final eu quero o comentário de vocês, tá bom? Comentem aí o que vocês acham, se essa concepção que eu vou tentar passar aqui para vocês é como vocês realmente pensam ou se eu estou equivocado, se eu estou enganado. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aí no final do nosso vídeo, tá bom? Bom, gente, vamos lá então. Eu quero começar trazendo para vocês o seguinte. Sim, de certa forma, realmente não existe país comunista e nunca existiu país comunista. E isso nem é nenhum tipo de teoria da maluquice, é a mais pura realidade. A diferença é que existiram e ainda existem países socialistas. Aí você se pergunta, mas e qual que é a diferença disso? Bom, eu vou falar para vocês a diferença e citar alguns exemplos para que fique bem claro as diferenças entre socialismo, comunismo e como eles se complementam, como que no final das contas acaba tudo fazendo parte de uma só coisa, de um só movimento. Vamos lá então. Para começar essa explicação, eu quero começar falando do que é ou do que seria o comunismo em si. Comunismo seria um regime que prega que as pessoas teriam uma igualdade total, teriam todos os direitos, seria uma espécie de paraíso na Terra, onde não existiria mais o governo, onde não existiria mais nenhum tipo de controle estatal, não existiria mais regras, as pessoas viveriam de certa forma, entre muitas aspas, aí, livres, fazendo aquilo que acham que é o certo e que sem regulamentações para poder, entre aspas, atrapalhar a vida, fazendo realmente com que a coisa flua, pois todo mundo fazendo a sua parte, as coisas fluiriam muito bem. Porém, na prática, isso eu não vou dizer que é impossível de se conseguir, mas é quase que inalcançável. É a ideia que a gente costuma chamar de utopia. O que é isso? Uma ideia utópica é aquela ideia que não pode ser alcançada, ou é tão ridicularmente difícil a possibilidade de ser alcançada que você nem tenta. Por exemplo, imagina você começar a bater os braços aí agora e voar. Isso é uma ideia utópica, isso muito provavelmente não vai acontecer. Aí você se fala, mas isso é impossível. Bom, não necessariamente é impossível. Você poderia começar a bater os braços aí e por uma coincidência do destino, um mini tornado, uma corrente de ar diferente, alguma coisa acontecer, um fenômeno natural daqueles raríssimos, naquele exato momento e naquele exato local que você está e te levantar ali, dando a impressão que você está voando. Isso é possível de acontecer, mas quais que são as reais chances de que isso venha realmente acontecer? São ínfimas, são absolutamente pequenas. Eu diria que você fazer algo nesse sentido e acreditar realmente que vai funcionar, que vai dar certo, que sair voando, isso é uma ideia utópica. De certa forma, pode até ser possível, mas é tão ridicularmente complicado, difícil, que se torna, de certa forma, impossível. É mais ou menos assim que funciona o comunismo. Imagina você que para se implantar esse regime,
que prega uma espécie de paraíso na Terra, é necessário convencer as pessoas de largar todos os seus bens, tudo aquilo que ela produziu, posses e tudo mais, para que todos vivam compartilhando tudo. Imagina você que está aí agora. Você que tem um carro, você que tem uma casa, você que tem, sei lá, seu apartamento, a sua rocinha, você que tem até mesmo as suas roupas. Nada disso mais passa a ser seu. O Estado, ou melhor, no caso do comunismo, nem teria mais Estado, seria tudo dividido igualitariamente para que todos tivessem ali uma espécie de mesma chance ideal única para todos, para que todo mundo seja exatamente igual, uma regulamentação com cada um fazendo a sua função. É realmente utópico pensar que isso vai acontecer sem nenhum controle, sem nenhuma forma de controle estatal, vamos dizer assim. E geralmente eu bato muito na tecla de que o Estado muitas vezes ele é pesado, ele é gigantesco, ele faz regras que atrapalham o empreendedor, isso é verdade, mas ele é necessário, muito necessário, nas regulações, nas regulamentações, nas coisas que fazem parte das atribuições do Estado. O Estado tem que tem que fazer as regras e garantir que essas regras sejam cumpridas da melhor maneira possível. Nem sempre é possível fazer isso, mas é uma prerrogativa do Estado fazer com que essas coisas elas aconteçam. Mas enfim, voltando aqui para o caso do comunismo, essa pregação, vamos dizer assim, do chamado paraíso na Terra, algo que seria perfeito. A gente sabe que aqui nessa Terra não vai ter perfeição. Perfeição só na próxima vida, para aqueles que acreditam aí, ó, que existe um céu, depois que acaba a nossa existência carnal aqui, aí sim vem o paraíso, vem as benesses de estar com Deus, de estar com Cristo, servir aos propósitos de Deus, mas isso é só na próxima vida, tá bom, pessoal? E enquanto o socialismo, o que seria isso? O socialismo, ele é a ponte que vai tirar o país, uma nação, um local, do que a gente chama de capitalismo para esse comunismo. Porém, olha só, o socialismo, ele não é simplesmente uma variação do comunismo. Na verdade, ele é igual eu já falei, ele é o meio do caminho. É a tentativa de construir o comunismo. Ele é, vamos dizer assim, vamos dizer que o final seja o comunismo. O socialismo, ele é o caminho. É o caminho ao qual as pessoas, ou melhor, as nações vão trilhando para que no futuro se transforme no comunismo. Porém, a história nos conta que tivemos sim nações socialistas, ou seja, por que elas são socialistas? Pelo fato de que todas elas continuaram ainda tendo seus governos centrais e fizeram desses governos muito fortes, rígidos e até cruéis com seu próprio povo, para poder conseguir convencer, entre muitas aspas, aí, as pessoas a seguirem o regime socialista, para que no futuro chegasse a um chamado comunismo. Mas, veja bem, as pessoas, elas gostam de ser livres. Elas querem trabalhar naquilo que elas gostam. Elas querem ter direito a ter a sua casa, o seu carro, sua bicicleta, sua moto. Elas querem ter direito a vestir o que quiserem, a ouvir o tipo de música que quiserem, a adorarem o Deus que elas quiserem ou até mesmo não adorar Deus nenhum. Elas querem ter o direito de poder se divertir, de poder trabalhar, de poder ou não fazer alguma coisa.
Só que nos regimes socialistas isso é retirado dessas pessoas porque o Estado precisa controlar essa massa a ferro e fogo para que não tenha como essas pessoas criarem expectativas de serem livres, porque se elas tiverem uma chance de serem livres, muito provavelmente elas vão lutar pelos seus direitos, por aquilo que elas querem, por aquilo que elas acreditam. Outro ponto muito importante que entra aqui nos regimes socialistas é a questão do desarmamento. E aqui eu abro um parêntese para que vocês tomem muito cuidado com qualquer coisa desse sentido no seu país. E aqui no Brasil, principalmente, até mesmo porque já tentaram fazer isso aqui no país. Há um tempo atrás nós tivemos o referendo, se não me engano foi um referendo sobre o desarmamento. O brasileiro disse que não queria o desarmamento. Só que mesmo assim os políticos à época tentaram forçar a população a se desarmar na marra. E isso é um perigo muito grande. Eu vou trazer aqui para vocês o seguinte. Há um tempo atrás, eu era a favor do desarmamento civil. Eu realmente caía naquele papo de que, se você tiver armado, o bandido vai ver você armado e vai atirar em você, se você tentar reagir, não sei o que, e vai acontecer tragédia. Mas eu parei para pensar no seguinte, numa frase que o meu avô me disse, seu Otaciano. Ele falou o seguinte: Maro, olha só, eu moro aqui na roça, sozinho. Ele fica lá na roça, né? E vem aqui na cidade 2, 3 vezes por semana para poder levar alguma coisa para lá, às vezes um arroz, um café, alguma coisa, mas enfim. Aí ele falou assim para mim: Maro, se entra um bandido aqui, provavelmente ele vem armado. Até eu sair daqui e aí na cidade, ou seja, vim aqui em Manga, dar parte para a polícia, voltar, os bandidos já fez o que quis comigo. Naquela época lá não tinha nem telefone ainda na roça quando ele falou isso. Agora você imagina o seguinte, telefone que eu falo, telefone celular. No momento até tá sem telefone celular também, mas já é outra história. O telefone deu problema e tal, mas enfim. Foi nesse momento que ele falou isso que me tirou a venda dos olhos, que me fez cair a ficha. Quando um bandido entra numa roça, numa propriedade, numa casa, num sítio, numa fazenda, seja onde for, é quase certo que ele vai armado. E ele vai preparado para matar, para roubar, para destruir, para fazer para devastar com a vida de uma ou de mais pessoas. Isso é um fato. Quando uma pessoa ela tem um dispositivo ali que consegue, através desse dispositivo, pelo menos rivalizar com aquele que vai entrar para tentar acabar com a vida dele ou tomar aquilo que é dele de direito, que ele conquistou com o suor dele, pelo menos há um certo equilíbrio, apesar de que quando o bandido vai, geralmente ele ataca de surpresa, então mesmo assim tem a vantagem. Mas como a pessoa ela está de certa forma preparada, ela consegue contra-atacar. É aquela famosa frase do que a gente tem em latim, né, o sive spacum para bellum, que seria algo mais ou menos como: se queres paz, prepara-te para a guerra. É exatamente isso. O bandido que sabe que a pessoa tem uma arma ali, ele não vai invadir aquele lugar, vai invadir aquele outro que sabe que não tem. É exatamente isso. Ele não vai deixar de pegar uma pessoa que está desarmada para enfrentar alguém que ele sabe que tem arma. Nos Estados Unidos, por exemplo, os ladrões eles não invadem lojas de arma, porque sabem que se invadirem uma loja de arma, eles vão ser alvejados ali e vão perecer. Eles vão perder a sua vida por tentar invadir uma loja onde tem pessoas armadas. É simples assim. Aí, o que eu quero dizer com isso em relação
Por que eu abri esse parêntese aqui sobre o socialismo? Todos os países socialistas, sem exceção, retiram as armas da população justamente para que, quando os governos forçarem essas pessoas a fazerem o que eles querem, essas pessoas não tenham meios de se defender, não tenham meios de contra-atacar o governo, não tenham medo de, ou melhor, para que elas tenham medo de desafiar a tirania dos governos. Um caso muito interessante aconteceu em Cuba há pouco tempo atrás, é triste, mas é interessante aqui para o nosso raciocínio. Devido às questões de saúde pública e tudo aquilo que o governo cubano está provocando em Cuba, eles tentaram uma revolta, uma reação contra o governo. Mas pensa no seguinte, uma população desarmada contra um exército e forças especiais ali, vamos dizer assim, que tem armas de fogo. Então, logo aquela demanda, logo aquela luta dos cidadãos cubanos foi reprimida com muita violência. Teve gente que se machucou feio, teve gente que morreu, tem gente que está desaparecida até hoje, tem gente presa. Tudo que vocês imaginarem tem ali. Mas essa violência do regime socialista não é exclusiva de Cuba. Na antiga União Soviética, talvez o maior país socialista que já existiu, eu falo talvez porque uns vão dizer que é a China, outros, mas enfim, aquele que realmente surgiu ali, uns vão dizer que não era nem um país, era uma união de países, né? A URSS, a União ali das repúblicas soviéticas, dos socialistas, enfim. Você tinha a Rússia como cabeça ali e tal. E esse regime ele promoveu diversas brutalidades até mesmo contra seu próprio povo. Mao Tse Tung, então, na China, graças a essas políticas, foram milhares de mortes ali causadas pelo regime de Mao. O pessoal até faz trocadilho aí com o nome dele, fala que o cara era realmente mau e tal, e brincadeiras até bem justificadas pelo conteúdo do seu governo. Bom, em relação ao socialismo é exatamente isso. Quando você parar para pensar nessa questão de comunismo, você pode ter certeza que não necessariamente o governo chinês é comunista ou da Coreia do Norte, porque eles têm realmente um governo central e não é isso que prega o comunismo. Porém, eles são países socialistas. E o socialismo é esse meio do caminho entre a saída total ali do capitalismo e a entrada total no comunismo. O socialismo é essa ponte, é esse meio do caminho ali, essa estrada a ser percorrida para chegar até o destino. Quando a gente fala em socialismo, tem que se lembrar aqui do nosso país e pensar o seguinte: o socialismo, ele é um regime que já provou que não dá certo, nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Aí se falar, mas a China é um país socialista e deu certo. Na verdade, tem gente que fala que a China é comunista, mas a gente já viu aqui que não é necessariamente comunista a China. Também não é um país puramente socialista. E é aqui que nós vamos entrar em uma seara um pouco mais complicada. Aí vem aquela pergunta, mas afinal de contas, a China deu certo ou não deu certo? Tá dando certo ou não tá dando? Em parte sim e em parte não. Mas o que acontece lá? O pessoal, às vezes, é muito radical na hora de analisar uma situação, tanto de um lado quanto do outro. Tem uns que falam que a China é a oitava maravilha do mundo, tem outros que falam que a China é uma porcaria, que não serve para nada, não é bem assim.
Na verdade, a China, ela mostrou ao mundo que é possível criar um país com muitos avanços ali na questão industrial. Hoje a China é uma potência industrial, é o país que manda produtos aí para o mundo inteiro. A maioria das coisas que eu estou utilizando aqui provavelmente foi ou feita na China, ou grande parte dos componentes foi feito na China e depois montado em outro país. Aqui no Brasil, inclusive. E é o seguinte, talvez você esteja se perguntando, mas afinal, que raios é a China? É socialista, comunista, é capitalista? Na verdade, de certa forma, ela é um pouco de tudo. É porque todo socialista, no fundo, ele é um comunista. Não é porque nunca existiu e ainda não existe de fato um país comunista que as pessoas que estão ali no socialismo tentando implantar aquilo não tenham um pensamento comunista. É como, por exemplo, a pessoa que pensa, sei lá, pessoa que pensa em juntar R$ 1.000. Aquela pessoa, ela já juntou ali trezentos reais. Não é que de fato ela tenha conseguido os 1.000, mas na cabeça dela o pensamento está nos 1.000, ou seja, o objetivo dela ainda não foi alcançado, talvez por uma questão de que realmente não seja possível no caso do comunismo, ou seja algo realmente utópico ou quase que impossível, mas da seguinte maneira: o pensamento existe. Não é porque o país não é de fato comunista que não existam pessoas com a mente comunista ali. E assim vai o socialismo cada vez indo mais em direção ao comunismo, ou pelo menos na teoria. Na prática, a China fez um caminho um pouco diferente, aliás, um pouco não, fez um caminho bem diferente da antiga União Soviética. A União Soviética quebrou porque eles não conseguiam competir com os Estados Unidos em termos de capacidade de produção. Eles precisavam produzir cada vez mais armas para poder manter ali o equilíbrio do poder e tentaram fazer isso, só que chegou um ponto que a falta de capacidade, a falta de, vamos dizer assim, de manter essa indústria fez com que a União Soviética quebrasse. Lá em 1991, a União Soviética se desmanchou, desmoronou. E aí os Estados Unidos, digamos assim, ganhou a chamada Guerra Fria. Aí o que acontece? A China, ela foi por um caminho diferente. Ela, com a mão de obra barata e grandiosa que ela tinha, em grande volume, levou as empresas para lá, mas sempre deixou as pessoas ali, sempre deixou um fiscal junto das empresas que ali se instalaram, empresas do mundo inteiro, dos Estados Unidos, do Brasil, da Inglaterra, da França, da Alemanha, de onde você imaginar. Foram para lá porque era barato, gente. Aquilo que você construía aqui pagando R$ 10 para fazer tal coisa, lá o cara fazia por 50, 60 centavos, ou menos de R$ 1, vamos dizer assim. E aí você conseguia vender muito mais, produzir muito mais e ganhar muito mais lucro. Só que hoje a consequência é: esses países, inclusive o Brasil, perderam capacidade, se desindustrializaram. E hoje a China é um país extremamente industrializado. Como eu já falei aqui, o país chamado República Popular da China é um país que tem sim um regime político socialista, que é aquele regime que é a ponte que vai em direção ao comunismo. Mas o modus operandi, a forma de pensar no mercado é um pensamento capitalista. Eu diria até um capitalismo selvagem, até mais selvagem que o do que era o pensamento do próprio Estados Unidos há algumas décadas atrás. Hoje a China já tem um pensamento voltado para a economia mais aguerrido até do que o dos Estados Unidos.
E eu diria para você que eles são extremamente pragmáticos. Eles não têm lá nem mesmo sindicato para poder ter proteção ali do seu trabalhador. Se a pessoa sofreu um acidente lá, paciência. Existem histórias, olha, existem relatos até. Me fala a memória que agora a empresa e tal, posso dar uma pesquisada depois, mas existem fatos de que existia uma empresa e que os funcionários ali tinham que trabalhar tão duro que vira e mexe um ia lá e pulava pela janela. Aí o índice de suicídio lá tava ficando meio pesado, né? Meio complicado. O que que eles fizeram? Colocaram uma rede pro lado de fora da janela. Aí o cara vai, tenta se matar e fica na rede. Traduzindo, em vez de melhorar a qualidade de vida do trabalhador, melhorar o salário dele para que ele não precisasse trabalhar tantas horas, ou não forçar o cara a trabalhar tanto, ou fazer colocar condições ali no local que melhorasse a qualidade de vida deles, foi lá, não, vamos botar uma rede aqui, se o cara tentar se matar, ele fica na rede, pronto. Paciência. Aí, o que que acontece? Se você parar para pensar por esse lado, a China é um país socialista com um modo de economia capitalista, e eles foram muito inteligentes no seguinte quesito. Eles pegaram as empresas que ali estavam, deixaram sempre um chinês ali na cola do pessoal, aprendendo tudo que eles estavam fazendo. Semicondutores, computadores, televisão, aparelho telefônico, tudo que vocês imaginarem aí, tecnologia, carro, tudo. E eles aprenderam a fazer. E eles conseguiram fazer essas cópias. No começo, cópias um tanto quanto duvidosas, eram até ruins mesmo. Depois foram ficando meio duvidosas, até começaram a fazer cópias boas. E hoje, acredite você ou não, a China já consegue produzir tecnologia e produzir tecnologia de ponta. E olha só, hoje a China talvez seja o país que tem a questão da IA, da inteligência artificial, mais avançado no mundo. É isso mesmo, a gente ouve muito falar aí de Estados Unidos, de Japão, até mesmo de Rússia e outros países, mas hoje talvez o país que tem a tecnologia de inteligência artificial mais avançada seja a China. Só para vocês verem o tanto que isso funcionou. Fica aí também um alerta, assim, um alerta para o nosso país. É algo que pode ser feito aqui, trazer indústrias de fora e sempre colocar brasileiros para aprender ali com aqueles estrangeiros e trazer conhecimento, know-how, fazer realmente com que o Brasil comece a produzir tecnologia, e isso em parceria ali com as faculdades, com as universidades, deixando aquele pessoal que vem com a cabeça fresca ali, com a mente fresca para poder levar para frente elevar, né, esse patamar tecnológico brasileiro, fazer com que o Brasil seja sim um país produtor de tecnologia. E para finalizar aqui o nosso raciocínio, eu quero dizer o seguinte para você. Hoje, alguns dos principais países que o pessoal fala aí que é comunista, que na verdade hoje você aprendeu que eles são na verdade socialistas. Você pega a China. A China que é o país assim, vamos dizer, mais falado aí do socialismo e até um dos mais falados do mundo de forma geral. A China tem um regime ali onde o Partido Comunista Chinês é que manda e eles é que fazem e acontecem e fala tem que ser assim, então vai ser assim. Tem que ser assado, então vai ser assado. E ai daquele que falar que não quer fazer ou que não vai fazer. Mas enfim, você tem ali o regime político que é socialista, a troca de governo, a troca de quem vai estar ali na liderança é um regime socialista, entre eles que fazem essa troca lá com o partido único,
o Partido Popular da China, né? O Partido Comunista da China, o PCCH, ou PCC, né? O Partido Comunista Chinês. E aí o que que acontece? O modo de ver o mercado é um modo capitalista absolutamente extremo, é um modo hard, vamos dizer assim. Eles são realmente capitalistas ferozes e junta com o pragmatismo do povo asiático, os chineses realmente fazem um estrago no mercado. Eles conseguem produzir muito, vender muito barato e isso quebrou muita gente por aí. No caso de Cuba, Cuba é um país onde muito se fala, por exemplo, dos embargos, mas o que acontece lá é a incapacidade do governo cubano de conseguir fazer realmente com que o seu país evolua. Mesmo com algum tipo de embargo, se o governo fosse um governo realmente voltado para tentar melhorar a vida do país e tal, das pessoas, já teria conseguido melhorar e muito, feito com que as pessoas conseguissem trabalhar e realizassem ali serviços e fizessem com que o país evoluísse. Cuba é uma ilha que ficou parada no tempo. É uma ilha que tem uma espécie de reinadozinho ali que manda em tudo e esse reinadozinho controla vários espiões ali ao longo do país, em cada cidade, em cada escola, em cada ponto que tem ali no país, tem sempre algum fiscal, tem sempre alguém de olho controlando a população, tanto que a população de Cuba, lá da ilha cubana, é absolutamente apavorada. Pensam que a todo momento estão sendo espionados e tal. Eu até acompanhei no canal do Comandante Robson uma vez, no canal Arte da Guerra, se não me engano, o Coronel Pugina, ele estava trazendo esse assunto sobre Cuba. Ele tinha ido em Cuba e tal, e tava conversando com pessoas que moravam lá, e ele estava dizendo o quanto que as pessoas eram assustadas, ficavam realmente apavoradas com a ideia do governo estar ali espionando eles. As pessoas ficavam extremamente medrosas em relação a isso e elas tinham sim motivos para isso. E lembrando que esse tipo de coisa não é uma exclusividade de Cuba. Na Coreia do Norte, por exemplo, você não entra lá para falar mal do governo de Pyongyang. Você não entra lá para falar mal do Kim Jong-un. Você não entra em qualquer país ditatorial. E aqui, ó, eu faço um parêntese. Pode ser capitalista, comunista, socialista, pode ser o que for. Você não entra num país ditatorial para falar mal da ditadura e vai se dar bem lá. Já sabe que alguma coisa de ruim vai acontecer com você, muito provavelmente. A não ser que você dê muita sorte, mas aí já é outra história. O que acontece é o seguinte: esses países que a gente ouve falar por aí, tem o caso também do Irã. Só que o Irã, se você parar para pensar, aquilo ali é um regime de ayatolás, é uma teocracia, vamos dizer assim. É um regime que está muito mais voltado para a questão da religião islâmica e até de um certo, vamos dizer assim, radicalismo lá que vem da parte daquele pessoal e tal. Mas ali é mais uma questão religiosa, não quero entrar muito nesse mérito aqui agora. Esse vídeo hoje foi mais para esclarecer as diferenças entre socialismo, comunismo e como que isso pode afetar as nossas vidas. Como que isso afetaria aqui no Brasil, por exemplo? Olha, tem uma coisa muito interessante que o pessoal faz a condenação e eu concordo plenamente com essa condenação. Se condena o fascismo e se condena o nazismo. E tem que se condenar sim, tá certo? Porque foram regimes que trouxeram uma tragédia imensa para a humanidade
e fizeram realmente com que a humanidade ela passasse maus bocados na mão de vilões, na mão de tiranos. Foi realmente um período terrível da história da humanidade. Figuras como Benito Mussolini na Itália e Adolf Hitler na Alemanha. E Hitler, olha só, nem alemão era. Hitler, se não me engano, ele era austríaco. Fiquei na dúvida aqui agora se ele era húngaro ou se era austríaco. Eu creio que era austríaco mesmo. Mas enfim, vocês podem até deixar aí no comentário depois. Mas eu creio que era austríaco. Enfim, isso realmente é algo terrível. O nazismo e o fascismo têm que ser condenados. Agora, uma coisa que eu tenho certeza que aqui no nosso país que também deveria ser condenada era o socialismo e o comunismo. Gente, o comunismo é algo que é tão utópico que ainda nem foi alcançado e talvez nunca seja. E o socialismo, que é esse caminho até se encontrar o comunismo, ele provocou tanta tragédia, tanta coisa ruim, tanta morte, que conseguiu superar ali em mais ou menos 10 vezes o que aprontou Hitler e Mussolini. Para você ter ideia, os regimes comunistas, ou melhor, os regimes socialistas, eles mataram gente do seu próprio povo. E tanto do seu próprio povo como de outros povos, eles não fizeram milhares de mortes, eles fizeram milhões de mortes. Eu não tenho aqui de cabeça agora a quantidade para vocês, mas eles fizeram uma tragédia em vidas humanas muito maior. Eu estou dizendo aqui para vocês, muito maior do que fizeram nazismo e fascismo juntos. Então, eu me pergunto aqui para vocês, não faz sentido também condenar socialismo e comunismo? Não faz sentido fazer com que esses regimes que foram ainda mais cruéis do que o nazismo, que já foi muito cruel, não faz sentido criminalizar esse tipo de coisa aqui no nosso país? Só que aqui nós temos, por exemplo, partidos como o PCB, Partido Comunista do Brasil. Imagina você então que nós tivéssemos aqui, sei lá, o PN, Partido Nazista, ou PF, aí, Partido Fascista. Seria um absurdo, né? Seria terrível. Só que nós temos o PCB, descendente ali do PCdoB. Olha só, gente. Se já é uma vergonha, se existisse uma possibilidade de ter um partido nazista aqui ou um partido fascista, imagine então o quanto que é terrível, terrivelmente vergonhoso para todos nós termos aqui no nosso país um partido comunista. O comunismo é uma ideologia que mata. O socialismo, ele é esse caminho que faz com que se busque alcançar aí o ideal comunista. E nesse meio do caminho, na esteira dele, são milhares de cadáveres. Me desculpe usar essa expressão, mas ela não tem outra forma, não tem uma forma sutil de falar isso. Na esteira do socialismo, o que você vai encontrar são muitas mortes. São cadáveres deixados pelo sistema socialista. Pessoal, eu quero encerrar aqui agora esse vídeo. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Obrigado por se inscrever aqui no nosso canal. Fica o meu abraço, fica realmente aquele abração aí a cada um de vocês. E fica o meu convite. Compartilhe esse vídeo com quem você gosta. Abra os olhos dessa pessoa aí para o que é o socialismo. Explica para ela o que é comunismo. Se você ficou com alguma dúvida, faça aí um comentário. Fiquei com dúvida nisso. Ou se você não concorda, ou se concorda, deixe aí nos comentários pra gente. Curte, comenta, compartilha esse vídeo.
Fica aí o meu abraço a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E até a próxima, se Papai do Céu assim nos permitir. Valeu, galera. Fui!